Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui no Observador, dando uma lida agora num jornal aqui, Mequetrefe 247, Brasil 247, comunista. Esse aqui, gente, é engraçado, né? Inquérito contra Bolsonaro, contra Eduardo Bolsonaro, faz Bolsonaro temer prisão iminente. Será que Bolsonaro está mesmo temendo essa prisão? Essa prisão realmente vai acontecer? Deixa um comentário aí, gente. Sei que o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre Uglandi, né, abriu inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, que está licenciado como deputado federal sem remuneração nos Estados Unidos, agora porque eles estão alegando que é o pai que está bancando o filho lá fora nesses 120 dias. Já tem 60 dias que o Eduardo está lá, tem 2 meses. E avançou bastante esse lobby que ele está fazendo como pessoa física, né, sem nenhuma regalia, digamos assim, né, contra esse inquérito do fim do mundo, um inquérito da fake news que está aberto sem conclusão desde 2019, caçando vistos, passaportes, tirando rede social do ar, contra jornalistas, contra a liberdade de expressão e também contra as redes sociais, como o X, o Twitter, como o Facebook e outras plataformas que estão sendo vilipendiadas nas suas prerrogativas de meio de comunicação, como tirar o X do ar durante a campanha eleitoral do ano passado foi um absurdo, né, gente? Você, por causa de 4, 5 pessoas que você está perseguindo, você tira uma rede social com 40, 50 milhões de pessoas do ar durante uma eleição, né? É bizarro, né? Mas aí dizem interlocutores desse Brasil 247, interlocutores, né? Fontes dizem, né? Próximas a Bolsonaro, que ele está morrendo de medo de ser preso. E, segundo essas fontes, o próprio Bolsonaro havia dito que ele está bancando o Eduardo lá nos Estados Unidos porque ele está sem salário. Ele recebeu, Bolsonaro, né, o Jair Bolsonaro recebeu em 2021, se não me engano, 17 milhões de reais naquela vaquinha famosa que estava todo mundo dando 22 reais ou 2 reais ou 22 reais, né? E a vaquinha acumulou lá 17 milhões de reais. Quiseram bloquear o dinheiro, não conseguiram. Dizem que o Bolsonaro já gastou 8 milhões com custas de advogados, tá? Porque não é barato mesmo não. Você tem uma turma, né, uma banca de advogados, você precisa estar, né, pagando, porque é um trabalho complicado, né, gente? O advogado tem que receber, né? E a Procuradoria-Geral da República, agora a PGR, através do Paulo Gonet, acabei de fazer uma cagada, né, segundo ele mesmo, pediu investigação do STF contra o Eduardo, que estaria nos Estados Unidos atentando contra as instituições democráticas brasileiras. Então, se você vai para fora do Brasil fazer um lobby, você está atentando contra a democracia. Vide Guilherme Boulos, que fez isso durante a presidência do Jair Bolsonaro, Crazy Hoffman e Lindinho Farinha na OEA, tentando fazer denúncias de abuso de poder econômico e contra instituições, né? Tudo porque Bolsonaro era contra a esquerda. É contra a esquerda, né? Então a esquerda não admite. Mas eles são mestres em criar aqueles jargões tipo fora Bolsonaro, fora Temer, fora FHC, e agora estão tomando um fora Lula, fora Boulos, né? Então não aguentam. Eles são mestres em fazer esse tipo de lobby internacional na ONU, na Organização Mundial do Comércio, na Organização dos Estados Americanos, na OEA, em todas essas entidades esquerdopáticas internacionais, quando há um adversário político na cadeira da presidência. Como que aconteceu com Michel Temer, por exemplo. Temer era golpista, né? Quantas vezes eles foram para fora do Brasil fazer esse tipo de ataque? E agora, quando é um contra-ataque da direita contra a esquerda, aí eles estão tentando vilipendiar as instituições democráticas brasileiras. Então, eles abriram essa investigação contra o Eduardo Bolsonaro, que se encontra nos Estados Unidos, né? E Bolsonaro dizendo que realmente está bancando as custas dele lá, né? Bolsonaro não tem escondido que está com receio de que essas medidas possam avançar, né, numa possível prisão dele, né? Dizem que em pouco tempo, e ele fala que quero que o meu filho, Eduardo Bolsonaro, dispute o Senado no ano que vem,
mas precisamos que os ventos mudem. É possível que durante essa investigação eles puxem alguma filigrana jurídica para tornar o Eduardo Bolsonaro, talvez até com alguma, digamos, chantagem dentro da Câmara, com outros deputados de outras bancadas, né, que não são da esquerda, fazer com que o Bolsonaro perca o mandato, o Eduardo Bolsonaro perca o mandato e fique inelegível. É bem possível. Aí se ele fica inelegível, eles podem inventar alguma coisa como ataque às instituições democráticas do Brasil, ataque ao Supremo Tribunal Federal, então o cara perde o mandato e fica inelegível. Porque ano que vem, Eduardo Bolsonaro no Senado e o Flávio Bolsonaro, que já é senador, e, né, vai ser uma força grande junto com o desembargador, o ex-desembargador, lá como é que chama ele, que é advogado do Felipe Martins, que também vem para o Senado. Então, ano que vem, gente, nós teremos uma eleição muito acirrada e eu tenho certeza que nós teremos uma maioria de senadores da direita. Com certeza. E esses todos juntos no Senado, a partir de 2027, nós teremos então a possibilidade de um processo de impeachment de algum ministro do Supremo Tribunal Federal. Então vamos ver, né? A escalada dessas tensões do Supremo, da primeira turma do Supremo, que já tornou o Bolsonaro réu junto com outros, inclusive Felipe Martins e outros, né? Na semana passada, o ex-ministro do Turismo, essa semana agora, eu acho, né? Não, semana passada. O Gilson Machado reabriu a vaquinha para pagar passagens de avião, estadias, advogados e despesas do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, né? Segundo o Gilson Machado, que foi ministro do Turismo do Bolsonaro, né, ele já teria gastado então 8 milhões daqueles 17 milhões que ele arrecadou lá em 2021, né? Então, gente, o Supremo, segundo alguém que está próximo a Bolsonaro, porque quando vaza informação da esquerda, a gente tem que entender que vaza informação da direita também. Mas, assim, pode ser só o jogo jornalístico, né? O cara inventa que tem uma fonte, como ele não é obrigado a comprovar a fonte, né? Porque esse é um direito do jornalista, né? Não divulgar suas fontes, da liberdade de imprensa, ele pode inventar, dizendo que tem uma fonte lá próxima a Bolsonaro, dizendo que se o Supremo transformou Eduardo Bolsonaro em um expoente da direita, deram um upgrade a ele. A medida de Moraes, inédita no contexto da investigação da trama golpista, o golpe de Taubaté, é vista por especialistas como um sinal de que o cerco jurídico está se fechando contra o ex-presidente. Então é possível que eles estejam agora investigando o Eduardo Bolsonaro para trazê-lo de volta ao Brasil, até numa possibilidade de que ele perca o mandato, e o pai agora ficou, ele é pai do cara, né, bicho? O Jair é pai do Eduardo, então o cara agora ele entra no módulo pai, ele tem que proteger meu filho, né? Aí, olha só aonde que foi parar o judiciário brasileiro, né, gente? É como o Alexandre de Moraes lá com o Mauro Cid, cuidado com seu pai, hein? Sua filha, sua mãe, seu pai, cuidado com seu pai, hein? Ou com o Felipe Martins, você tem família, né? Gente, um juiz julgando, ameaçando um réu ou ameaçando uma pessoa que está ali dando um depoimento durante uma oitiva, gente, é demais, não é não? O que aconteceu essa semana com Aldo Rebelo, expoente comunista da esquerda brasileira, né? Ex-ministro, ex-deputado, ex-presidente da Câmara. Gente, ele foi também ameaçado de prisão pelo senhor Alexandre de Moraes, né? Então, é isso aí. O que vocês acham, pessoal? Eduardo Bolsonaro pode se tornar inelegível? O Jair Bolsonaro está com medo de ser preso realmente? Ou está sendo, digamos, apertado para entregar-se para poupar o seu filho? Ou eles investigam Eduardo Bolsonaro lá, para que Eduardo Bolsonaro fique com medo e pare de fazer esse lobby lá junto com o governo Trump para poder salvar o pai. Olha só como é que tá. Isso aconteceu com Mauro Cid e o pai dele, com Felipe Martins e a família dele, tudo ameaça da Suprema Corte Brasileira, do Supremo Tribunal Federal. Tá brabo, hein, gente? O negócio não tá bonito, não. A coisa saiu do campo jurídico e foi pro campo da ameaça franca, direta. Tá brabo, hein? Valeu, gente. Obrigado.
Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.